Nesse vídeo eu vou te contar qual é o notebook ideal para você trabalhar com as áreas da arquitetura e a área da engenharia. Eu sou o engenheiro Fábio Sobral e aqui eu vou contar tudo que você precisa saber sobre notebooks, principalmente para rodar os programas mais pesados, AutoCAD, Revit, Lumion, etc. Fica comigo e no final eu vou falar o preço, a média de preço de cada um desses modelos para vocês, tá ok? Então, bora pro nosso vídeo. Então vamos lá. Primeira coisa, qual que é o notebook ideal, tá? Para arquitetura e engenharia. Primeira coisa, antes de a gente falar sobre referente a notebook, o que precisa ou não, você precisa entender um pouquinho da sua área, né? O que você realmente precisa. Então, eu fiz uma lista baseado nos programas mais utilizados, tá? Tanto pelo engenheiro quanto pelo arquiteto, que são AutoCAD, Revit, Lumion, tem o TQS. Então, baseado em todos esses programas, eu fiz uma pesquisa e peguei ali o mínimo necessário para você conseguir trabalhar legal com esses programas, tá ok? Então, primeira coisa, quais são os programas? Pacote Office, né, normal, todo mundo utiliza. Até aqui, qualquer computador consegue rodar normal. Já aqui, a parte de desenho, né, no AutoCAD, depende do computador, se ele não for muito antigo, ele também já consegue rodar ali o AutoCAD, tá? Não tem muita restrição quanto a esses dois primeiros itens. Agora, aqui já no terceiro item, já é um item essencial que você precisa ter na sua máquina. Quais são os itens que você precisa ter? Primeiro, placa de vídeo, tá? Hoje nós temos dois tipos de placa de vídeo, né? Que é bastante vendido aí, Casas Bahia, é o que mais aparece aí para você comprar. Que é a placa de vídeo com memória dedicada, tá? Então seria uma placa de vídeo externa ao seu próprio sistema, porém fica dentro do notebook. E também nós temos a nossa placa de vídeo integrada, é aquela que fica já junto ali com todo o pacote, a placa-mãe, tudo junto, né? Então, qual que é a diferença de uma para outra? Quando você tem uma placa de vídeo dedicada, que ela é uma externa, então quando você utilizar um programa, ele vai utilizar toda a memória RAM dessa placa de vídeo dedicada externa. Quando você tem uma placa de vídeo integrada, quer dizer o seguinte, vamos supor que eu tenho uma placa de vídeo integrada de 4 GB e o meu programa ele vai consumir 1 GB, por exemplo, de placa de vídeo. Então, desses 4 no geral que eu tenho do meu computador, ele vai tirar 1 GB dessa placa de vídeo e você só vai ter 3 ali para utilizar com outros programas. Então, acaba ficando um pouquinho mais lento ali, dando um pouquinho mais de trabalho na sua máquina, tá? Mais ou menos bem por cima, tá? A explicação só para você entender um pouquinho. Então, a partir do Revit aqui, já é essencial você ter uma placa de vídeo, ter um HD, SSD, tá? Que é a entrada SATA, velocidade muito mais rápido. E também você precisa ter uma memória RAM a partir de 8 GB. Eu vou mostrar para você aqui para baixo o que você vai precisar. E aí, daí para frente, é o que a gente já precisa para rodar todos esses programas aqui abaixo. Inclusive, programa de Photoshop seria para edição, tá ok? Então, aqui eu dei uma resumida bem geral, tá? Para vocês. E quais são também os programas utilizados pelos engenheiros. Então, vou colocar aqui também. Nós temos também o pacote Office. Também nós temos a parte do AutoCAD, tá? Para trabalhos tanto com projetos complementares. E também nós temos a parte 3D. Hoje, principalmente programas de estrutural. Inclusive esses aqui embaixo a gente já trabalha com 3D dentro dele, a modelagem 3D. Porém, esses outros eles já fazem um cálculo, né? A gente faz toda a pré-configuração e eles fazem um cálculo da sua modelagem. Aqui não. Aqui eu consigo fazer a modelagem. Depois sim eu faço uma exportação para meus programas aqui, para eles rodarem um cálculo e fazer toda a análise da estrutura. Tá bom? Aqui então, configuração mínima do que você precisa ter aí no seu notebook. O que eu fiz aqui nessas configurações? Eu peguei todos esses programas que eu acabei de mencionar para vocês e fui olhando item a item
qual que é o mínimo necessário aí para você conseguir trabalhar com esses programas, tá? Então seria a configuração mínima, aquela configuração de entrada desses programas. Então quais são as configurações? Você precisa ter um sistema operacional. Pode ser o Windows ou pode ser da Apple, né, o Mac. Em relação ao processador, nós podemos considerar que a partir do i7, tá? Alguns programas pedem até um processador um pouquinho menor, mas o i7 está sendo, vamos dizer assim, a configuração mínima para você conseguir trabalhar com todos esses programas, tá? Em relação à memória RAM também é a mínima necessária para você utilizar. Se você tiver menos que isso, você já vai ter um pouquinho já de trabalho, tá? Para rodar esses programas. E daí, sempre eu vou colocar de 8, seria o mínimo. E aí, pode ser 16, 32 GB, que seriam as outras que você pode utilizar também. HD hoje, todos os programas, eles estão vindo bem pesados, tá? Para você utilizar. Inclusive o espaço em disco que eles pedem, hoje é 30 GB, 40 GB. Então, se você for dar uma olhada, 256 GB acaba sendo até pouco. No meu caso, eu utilizo um HD de 1 TB, então, por enquanto, ele está atendendo legal aqui a minha necessidade. Sem contar que meu computador hoje, da Dell, eu já tenho há 5 anos. Então, hoje está trabalhando legal. Vamos ver aí com os próximos programas, né, conforme vai atualizando, como que fica toda essa questão. Monitor. Eu coloquei também a configuração mínima, tá, do monitor, 1280 por 1024, tá? E placa de vídeo, você tem que prestar bastante atenção na placa de vídeo. Geralmente ele mostra a placa integrada, então com placa de vídeo integrada ele pode ser que até rode, porém pode ser que ele trave, então no início ele vai abrir o programa, tudo legal, mas futuramente pode ser que você venha a descartar esse seu notebook só porque ele não vai estar aguentando trabalhar com os programas mais pesados, tá? Então, você tem que ter uma placa de vídeo dedicada. A mínima, a configuração mínima, tá? Que você precisa ter da placa de vídeo é uma memória de vídeo dedicada de 2 GB. Hoje nós já temos placa de vídeo dedicada de 4 e daí por diante, tá? Então, o mínimo que você precisa hoje para trabalhar com os programas hoje, 2021, tá? É com placa de vídeo de 2 GB. Continuando, vamos falar agora de valores. Eu fiz uma pesquisa, tá, referente a todos os sites das marcas, mais diferentes marcas que a gente tem agora no mercado, e uma configuração padrão que possui as configurações aqui acima, tá? Ele possui o seguinte preço. O modelo da Acer, tá? Ele está na faixa ali de 3.000 a 5.000 reais, então você já consegue achar computador mais ou menos nessa faixa, tá? De valores. Então, para você que quer comprar um computador entre essa faixa de 3 a 5 mil, procure da marca Acer, faz as configurações tudo certinho, pega, né, esse checklist e se tiver tudo de acordo, vai lá e faz sua compra que você já vai conseguir rodar esses programas, tá? Com o mínimo possível. Então, a outra marca também que a gente conseguiu mais ou menos nessa mesma faixa de valores é a da marca Lenovo. Lenovo também, ele tem essa mesma faixa de 3.000 a 5.000 reais. Vai ter computadores com um valor mais elevado? Vai ter, mas para essa configuração mínima é o que realmente você vai ter, assim, em torno de 3 a 5.000 reais, tá? Agora já indo para um level a mais, tá? Um computador que vai conseguir rodar os programas, inclusive os próximos que já estão saindo. Qual computador que já consegue atender essa demanda? Então nós temos o computador da Dell, que está em torno ali de 5 a 6.500 reais. Então aqui pode ser que já comece a ficar um pouquinho mais pesado, né, no bolso. Mas você tem que entender o seguinte: se você trabalha com arquitetura ou engenharia, quando você vai fazer uma compra de um notebook, um computador, alguma coisa do tipo, você está fazendo um investimento. Um investimento no quê? Na qualidade do seu trabalho, um investimento no seu escritório. Então, tudo isso seria um investimento. Se você estiver fazendo sua faculdade de arquitetura e engenharia, você está fazendo um investimento para sua carreira. Então, seria a mesma coisa em relação ao notebook. Então, de preferência, se você tem condições, procure sempre estar no nível acima, tá?
para você ter uma vida útil aí do seu notebook pelo menos de uns 4 ou 5 anos, que aí você já vai começar a perceber que ele vai ficando um pouquinho mais travado para os novos programas, e aí sim depois você passa ele para frente e faz uma nova aquisição com um outro notebook mais potente. A nossa outra opção seria os computadores da Avel. Então aqui já começa a entrar aquela briga um pouco de gente grande, né? Então entra já um pouquinho na linha gamer. Então por isso que os valores também já começam a ficar um pouquinho mais elevados. Acredito que está tendo uma procura grande, né, por esses computadores, e automaticamente a marca não é bobinada, automaticamente ela eleva esses valores, tá? Então a Avel, com as configurações já desde a mínima, e aí ela tem as configurações superiores a isso. Então ela tem hoje, a partir de R$8.000, você tem, inclusive eu tenho um pouquinho menos, R$7.000, mas já jogando mais ou menos, dependendo da configuração que você vai colocar, você já vai pagar ali em torno de uns R$8.000 até R$23.000, que seria já um computador hoje YouTuber, por exemplo, tá? Então seria mais ou menos essa faixa. E também nós temos a nossa última opção, que seria a opção dos computadores da Apple. Hoje a Apple Mac Pro, né, a última versão agora, o mínimo dele já seria já em torno do valor de a partir de R$12.000, e você pode pagar até um limite de R$35.000, R$40.000 nesse computador. Então, cabe aí você decidir o que seria o ideal para você, tá? Em relação aos computadores, e qual também o que você consegue pagar aí. Eu já dei uma olhada, inclusive até em outros vídeos, tá? De alguns parceiros aqui, e muita gente está falando que o Avel, por ser inclusive mais em conta do que a Apple, está conseguindo atender muito melhor do que a própria Apple. E aí tem aquela rixa, né? Apple com a Avel, então cada um escolhe o que acha que é melhor, né? E o que for melhor para o seu trabalho também. Porém, de qualquer jeito, a partir todas essas opções aqui, você já consegue estar trabalhando com os softwares atuais hoje. AutoCAD, Revit, Lumion, Enscape, Twinmotion, você já consegue trabalhar com esses computadores. Então vamos dar uma olhada aqui. E aqui embaixo agora eu deixei todos os links, tá? Para vocês. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo os links que eu acessei, tá? Para fazer inclusive essa pesquisa. Então vou deixar salvo aqui para vocês. Vou deixar um link aqui na descrição para vocês entrarem e conferirem lá. Muito legal essa apresentação que eu passei para vocês, né, sobre os notebooks para arquitetos e engenheiros, certo? Se você gostou desse vídeo, já deixa o like, se inscreve aí e me acompanhe nas redes sociais, que a gente vai estar fazendo muito conteúdo para vocês, tá ok? Então fica assim, forte abraço e até mais!